nós vamos dar início aos dons ministeriais. Os dons ministeriais estão descritos ali em Efésios 4, 11 e 12. São ofícios que o Senhor deu à igreja, né? Quais são os dons de ministério? Quais são os dons de ofício que o Senhor deu à igreja? Então, vocês têm aí o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, por que Deus deu esses dons à igreja? Para quê? Para que a pessoa tivesse um título, para que o ministro tivesse um status, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, um evangelista. Não. No versículo 12, a palavra de Deus, ela é bem clara. Por que Deus ele deu os dons ministeriais? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, Deus preparou essas pessoas para nos aperfeiçoar. Nós somos santos? Somos, mas nós estamos em aperfeiçoamento. Então, aqueles que Deus colocou é para o nosso aperfeiçoamento, para que Deus aperfeiçoe a obra do nosso ministério. Eles estão aqui para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Então, como que surgiu aí o apóstolo? Nós vamos ouvir um pouquinho depois no final sobre o apóstolo contemporâneo de hoje em dia. Mas, primeiro, apóstolo, de onde vem esse termo? Para nós ficarmos assim bem antenados aí com o que nós ouvimos sobre apóstolos. Então, a palavra apóstolo no grego é um mensageiro, é um enviado. Então, fica bem claro aí para nós que apóstolo é um enviado. E ele é um enviado como missionário. A palavra missionário é do latim. Então, ela também é um enviado. Então, apóstolo e missionário são enviados, mas são enviados assim por mim, enviados por qualquer um? Não. O apóstolo, né, o missionário, aquele que é o enviado, ele é enviado pelo Espírito Santo. Ele é um enviado, ele é um chamado por Deus, né? Então, o primeiro enviado que nós tivemos, quem foi? O primeiro, o apóstolo maior, quem foi enviado? Foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o maior enviado. Olha só, Deus só tinha ele como filho lá e ele enviou para nós. Então, Jesus Cristo veio e ele também cumpriu a missão dele de enviar. Aí ele enviou apóstolos. Tem um termo que é usado sobre apóstolos, que são os apóstolos do Cordeiro. O que é o apóstolo do Cordeiro? São aqueles primeiros apóstolos, né, que foram denominados pela primeira vez, que são os 12 discípulos. Está lá em Mateus 10, do versículo 2 ao 4, que é quando Jesus ele chama os discípulos. Então, ele comissiona os discípulos, pela primeira vez designou eles, então chamou aqueles 12 e falou para eles, né, para eles estabelecerem igreja. Chamou esses 12 discípulos aí e enviou. Então, foi um chamado pelo próprio Jesus. São os apóstolos do Cordeiro de Deus, os primeiros. Então, a primeira vez, né, que se tem o nome apóstolo é quando Jesus chama os 12 e envia. Ele envia para quê? Ele envia para estabelecer igreja, né? Esses 12, eles foram enviados realmente por Jesus para
para algumas coisas. O que será que esses 12 apóstolos aí, eles faziam? São comissionados, né, para levar a palavra com algumas coisas. Tem mais um aí, apóstolo, que foi muito importante. Ele não foi enviado assim diretamente por Jesus. Ele não foi, não conviveu ali com Jesus, ele não participou diretamente da ressurreição, não acompanhou Jesus como esses 12, mas ele foi designado apóstolo pelo próprio Senhor Jesus. Vocês já descobriram quem foi, né? Foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo, ele fala em Gálatas 1:1, em Romanos 1:1, que ele é apóstolo, que ele foi designado pelo Senhor Jesus. Todos conhecem a experiência de Paulo, todos conhecem o chamado que ele teve. Então, ele também foi um enviado do Senhor. Então, não esqueça que apóstolo, o termo grego para apóstolo é enviado, é como se fosse um missionário, que também é um enviado, e Paulo foi um deles. Não foi assim como os discípulos, diretamente chamado por Jesus, mas ele fala que ele é um apóstolo, ele também foi enviado pelo Senhor Jesus. Tá? Ele teve uma experiência pessoal, todos conhecem o chamado de Paulo ali, também no caminho de Damasco, né? E nós vamos ver quais são as características de um apóstolo. Como que um apóstolo ele é confirmado no chamado dele? Então, a primeira coisa que tem que ter um apóstolo, ele tem que ser um discípulo de Cristo, né? O apóstolo, assim como o apóstolo Paulo, ele recebeu esse chamado pelo Espírito Santo para testemunhar da ressurreição de Cristo. O apóstolo é um discípulo, então, ele não é um título assim como se ele fosse o maioral, não, ele é um discípulo que ele vai testemunhar, ele é enviado para testemunhar de Jesus. Outra coisa do apóstolo também, o ministério dele é acompanhado de sinais, de maravilhas, de milagres. Olha como o apóstolo ali, ele é bem parecido com um missionário, porque quando ele é enviado pelo Senhor, quando ele é usado por Deus, ele é acompanhado a vida dele, o ministério dele, de sinais e maravilhas, para que as pessoas realmente possam crer, né, que foi Deus quem os enviou. O apóstolo também, ele tem que ter uma convicção de autoridade, e essa autoridade, ela também é delegada pelo Senhor, é um dom dado à igreja, é um chamado divino. Ninguém pode ser um apóstolo por ele mesmo. Deus o chamou, Deus dá essa autoridade, a convicção que ele tem é delegada pelo Espírito Santo. Então, ele tem, vamos repetir aqui, ele tem um ministério seguido de sinais, né? É um discípulo que ele recebeu o Senhor Jesus, ele tem poder de testemunhar, ele tem essa autoridade que ela é usada em sinais, prodígios e milagres, e é um dom, né, dado à igreja como um chamado divino do Senhor, como está lá, Paulo fala, né, sobre ele em Romanos 1:1.
certo? Isso daí são algumas características que Paulo fala do chamado dele também. E esse dom do apóstolo, do ministério de apóstolo, ele também ele é usado por Deus em várias coisas, e eles têm algumas características. Ele tem algumas características que é uma autoridade especial. Então, primeiro, quando ele é enviado, esse apóstolo ou esse missionário, né, a Bíblia também mostra assim um apóstolo como lembra os bandeirantes, que eram aqueles desbravadores que desbravaram o Brasil no início, quando o Brasil foi descoberto. Ele também é um desbravador. Eu acho que eu vejo assim o apóstolo como uma pessoa assim de muita coragem, né? Que tem um chamado assim realmente especial, missionário. Ele é chamado para edificar o corpo de Cristo, para testemunhar do Senhor, para implantar igreja. Uma característica, acho que bem especial, que a gente conhece da vida de Paulo, ele foi chamado para estabelecer igrejas. Nós não vemos assim, Paulo ele ficava em alguns locais onde ele era enviado, ele ficava por pouco tempo. Nós não vemos Paulo muito tempo numa igreja. Ele era chamado para determinados lugares, ele ficava ali, ele estabelecia uma igreja, e a partir daquela igreja ali, provavelmente, como o apóstolo, ele tem chamado também de mestre, de pastor, ele descobria, creio que, novos talentos ali onde ele estava. Ele deixava um pastor e ele ia para outro lugar, onde Deus, o Espírito Santo, o mandava também. E ainda, dentro nós temos aí o chamado de pastor, nós vimos que Deus levantou esses 12 aí, e mais Paulo, e aparecem também outros que tiveram chamado de pastores no Novo Testamento. Será que só apareceu eles? Não, aparece também no Novo Testamento outros irmãos que foram enviados pelo Senhor e que foram também, levaram esse nome de missionários, de apóstolo. Nós temos aí Paulo e Barnabé. O livro de Atos é um livro assim que mostra muito como as pessoas foram chamadas, como as pessoas foram enviadas para estabelecer igrejas, para trabalhar nesse ministério apostólico. Tem aí Barnabé e Paulo, Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus, Andrônico e Júnior aparece também como companheiros aí de Paulo em Romanos 16, 7, Silvano e Timóteo, sempre pessoas que foram enviados para falar do amor de Deus e testemunhar da ressurreição. Dois irmãos que aparecem também em 2 Coríntios 8, 23, não citam o nome deles, Epafrodito em Filipenses 2, 25, todos tiveram um chamado apostólico aí, de levar a palavra, todos eles foram enviados, eles tiveram uma confirmação do Senhor Jesus. Eles foram desbravadores e levaram a palavra, enviados pelo Espírito Santo. E o que nós temos hoje em dia como apóstolo, como que nós podemos considerar? Tem apóstolos hoje em dia? Nós vamos falar assim, da nossa igreja, certo? Nós entendemos que a palavra apóstolo, enviado, né? Ela não pode ser uma palavra generalizada. Não são todos que são apóstolo. Nós não podemos falar que qualquer pessoa ali é um apóstolo. Não. Nós entendemos que existe
esse chamado apostólico, esse chamado que é missionário, que é um desbravador. Nós podemos citar até na nossa igreja pessoas que tiveram assim um chamado especial de apóstolo, que foram pessoas desbravadoras, que exerceram dentro do ministério apostólico os dons de profetas, de mestre, de pastor. Porque você pensa bem, irmãos, quando a pessoa ela é chamada, ela é enviada, não chamada, ela é enviada como um apóstolo, como um missionário, ela é uma desbravadora. Ela vai chegar lá naquele lugar onde o Senhor a chamou, ela será usada como uma pastora, como um mestre, como um evangelista. Fica imaginando a nossa missionária Eunice, que chegou na Índia há 30 anos atrás, irmãos. Ela foi uma enviada, ela teve um chamado apostólico do Senhor. E lá ela foi usada pelo Senhor como evangelista, como mestre, como pastora, como tudo. A nossa irmã a Adelaide, né, que também foi chamada. Nós temos o Natan e a Priscila lá no Vietnã, são todos com chamado apostólico, foram enviados pelo Senhor. Então, olha que dom aí de ministério, de ofício sobrenatural, e enviados realmente pelo Espírito Santo, né? Então, nós cremos que nós não estamos defendendo o título de apóstolo ou não, né? Só que o apóstolo ele não pode ser só um título de status. Eu sou um apóstolo, né? Não, Paulo, eu acho assim lindo quando Paulo fala que ele é um apóstolo, mas ele é o quê? Ele é um servo. Tem até eu li aqui em Coríntios, quando Paulo ele fala que ele foi encarcerado, aceitado, ele enfrentou a morte, ele realmente serviu ao Senhor. Então, o status, a pessoa não pode ter um status de apóstolo só porque ele quer ter um nome de apóstolo. Não. Paulo, ele mostrou bem por que ele era um apóstolo, porque ele era um ministro, ele era um escravo, ele era um servo a serviço do reino de Deus. Nós não podemos confundir aí, né, o apóstolo como um status e o apóstolo Paulo, que ele se diz um ministro, um servo do Senhor. Então, aquele que quer ser um apóstolo, ele é um servo. Deus usará ele, como nós já vimos aí, em prodígios e milagres. Ele será usado a serviço do reino de Deus. Então, a primeira aí confirmação do serviço do apostolado é o servir ao Senhor, é estar à disposição do reino de Deus, como nós citamos esses apóstolos, né? Vamos falar, esses missionários que foram enviados. Nós estamos citando aqui os da nossa igreja, e nós temos uma série de pessoas que foram desbravadoras, que foram enviados por Senhor, né, para plantar e para edificar igrejas em todas as nações. O apóstolo, né, o missionário, ele planta uma igreja e ele edifica uma igreja em todas as nações. A nossa igreja, em especial, ela não adota o título de apóstolo, né? Mas o apóstolo, ele não pode usar o título dele como uma autoridade, como um status, perguntas para ninguém.
Nós não temos na nossa igreja especial, assim, temos pessoa com ministério apostólico de ser enviado, mas não com título. O apóstolo Paulo, achei interessante também, ele como um apóstolo, ele não dominava pessoas, ele era um apóstolo assim com mansidão, ele aconselhava, ele pregava, ele era um mestre da palavra. O apóstolo ele não pode ter o título só, a autoridade de querer ser um apóstolo como sendo um superior, né? Na verdade, Deus ele não faz distinção entre o apóstolo e aquele que está servindo ao Senhor ali na nossa igreja, na porta da igreja, um porteiro, né? Ele não vai recompensar o ofício. Deus, ele vai... o apóstolo, assim, nós vemos ele como o missionário, o apóstolo, o profeta, como mais responsabilidade e não como um galardão maior. Não, o galardão será dado pela sua obediência, pela sua fidelidade ao Senhor. Então, no corpo, no ministério de apóstolo, nós vamos lembrar aqui, vamos recapitular um pouquinho. O apóstolo, no grego, ele é um enviado do Senhor, certo? Ele é um enviado, ele é um mensageiro, ele é como se fosse, como um missionário também, que é enviado no latim. Ele tem algumas... ele é enviado pelo Espírito Santo, ele é comissionado de levar a palavra, e nós vimos também que o ministério dele é seguido de sinais, de milagres, para mostrar que o ministério dele realmente, ele tem bom êxito na obra missionária, e ele leva a palavra com autoridade delegada pelo Espírito Santo. Ele é um dom que é dado à igreja e é colocado por um chamado divino. Então, nós não vemos o apóstolo como muitos têm colocado hoje em dia, somente como um status. O apóstolo, ele é um servo, ele é antes de tudo, ele é um servo do Senhor, como o apóstolo Paulo foi. Ele é um ministro de Cristo. Nós não cremos que ele é só um status. Muitas vezes nós vemos por aí o apóstolo, nós lemos em alguns lugares sobre pessoas, eles não estão querendo só estabelecer igrejas, eles querem muitas vezes dominar, eles querem manipular pessoas. Não, o apóstolo que é na Bíblia, ele é um ministro de Cristo, ele é um servo a serviço do reino de Deus. E nós louvamos a Deus pelos apóstolos que o Senhor tem, aqueles que têm ministério de apóstolo, que o Senhor tem levantado hoje em dia, e que tem levado a palavra, têm sido comissionados para estabelecer igrejas em algum lugar, para estabelecer igrejas enviados tanto no Brasil como no mundo. Amém, irmãos? Não sei se ficou claro para vocês o dom de apóstolo, do ministério de apóstolo, aquele que leva a palavra, que é comissionado por Deus como um missionário para levar a palavra. E nós vamos continuar no livro de Efésios,
4, 11, 2, e na próxima aula nós falaremos um pouquinho sobre o dom ministerial de profeta. Hoje também, como apóstolo, nós temos ouvido tantas coisas diferentes sobre apóstolo, e nós estudamos hoje que o apóstolo, na verdade, como diz a palavra, é um enviado como um missionário para estabelecer igrejas, que nós temos um exemplo bem claro aí de Paulo. E o dom ministerial de profeta, será que, como nós temos ouvido falar de profetas nas igrejas hoje em dia, será que o profeta é tudo aquilo que nós ouvimos? Vamos estudar um pouquinho sobre o dom ministerial de profeta na próxima semana. Vocês que estão ouvindo, que precisam de um aconselhamento, que precisam de uma oração, nós temos na nossa igreja sempre alguém aí que pode te aconselhar, que pode orar por você. Tem o telefone que aparece aí na tela, e você que está entrando agora, que não conhece o Senhor Jesus, que tem ouvido falar, mas não teve uma experiência pessoal com o Senhor, talvez não tenha entendido muito bem aqui o que é ser um apóstolo, que Jesus Cristo é o principal, é aquela pedra angular, é aquele que deu sustentação a tudo que tem, que inclusive ele foi o principal apóstolo de todos nós. Então, venha conhecer esse apóstolo Jesus Cristo, venha entregar sua vida, ele vai restaurar os seus sonhos, ele vai trabalhar na sua vida, ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Venha conhecer ao Senhor Jesus, venha entregar sua vida a ele. Nós vimos que o apóstolo e aquele porteiro na igreja receberão o mesmo galardão na eternidade, se eles fizeram aquilo com fidelidade ao Senhor. Se você aceitar Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador, você já começa a sua eternidade hoje. A sua vida não terá mais fim. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.